falou que eu ia pregar, viu? Amém, meus amados? Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versículos 3 a 12. Mateus capítulo 5, versículos 3 a 12. Amém, meus irmãos? Eu vou fazer uma leitura aqui de púlpito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Senhor, é a tua palavra. Fala conosco nesta noite, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, quando a Bíblia fala em bem-aventurança, pode ser traduzido por felizes, mas eu prefiro extremamente felizes. Em Mateus 5,3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse pobre de espírito, muita gente acha que é a pessoa que é humilde, pobre. Não, o pobre de espírito é aquele que reconhece que Deus é o Senhor, ele é totalmente dependente de Deus. Ele sabe que ele não é autossuficiente, ele não é o supercrente. Ele não é o supercrente. Não, eu sou o supercrente. Eu sou muito forte, eu sou poderoso. Não. Ele necessita de Deus e clama a Deus todos os dias, porque ele é pobre de espírito. Ele precisa de Deus 24 horas na sua vida. É uma necessidade que o crente tem. Não é orgulho, mas de estar na presença do Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E esse chorar, amados, é o chorar pelos pecados alheios, pelos seus próprios pecados, pelos pecados da humanidade. É a compaixão pelas almas. É um amor tão grande que o Senhor gera no coração do crente, que ele passa a orar para que haja salvação de almas. Eu fiquei tão feliz, pastor, quando eu vi aqui as pessoas vindo receber o diploma de capelania prisional, não é isso? Irmãos,
São poucas as pessoas hoje que querem sair para evangelizar. Nós fazemos um trabalho em Manaus, pastor Martinez. Toda semana nós distribuímos 80 litros de sopa. Primeiro, evangelizamos, cantamos alguns hinos, a palavra do Senhor, o evangelho simples de Jesus é pregado. Não é o evangelho da prosperidade, da confissão positiva, não, o evangelho simples de Jesus. O evangelho de Jesus que vê o leproso e cura, o cego e cura, o aleijado e cura, que vê uma prostituta, uma adúltera e traz salvação e cura. Fui muito criticado pelas costas, pastor, porque as pessoas falavam, para que gastar dinheiro dando sopa, tem só que entregar folheto e por trás na minha frente, nunca falaram, mas falavam, isso fere o coração da gente, né, pastor? Eu falei assim, vamos continuar servindo ao Senhor. Tem gente que às vezes, quando nós vamos para o hospital, então para uma praça, mas tem gente que está no hospital esperando o seu passe, veio do interior do Amazonas, no interior do Amazonas tem cidades que é 15 dias de barco para chegar em Manaus, irmãos. Imaginem, 15 dias de barco. E não tem como ficar no hospital, ficam na porta do hospital. E elas falam, pastor, é o primeiro alimento do dia que eu recebo. Então, e tem gente que fala, não, para que distribuir? Sabe, eu fico imaginando Jesus falando, tive fome e deste-me de comer. E eu perguntando do Senhor, quando que tu tiveste fome, eu te dei de comer? E ele falando, quando fizestes a um destes meus pequeninos. No versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. São aqueles que se submetem à vontade de Deus, não são recalcitrantes contra a vontade do Senhor e contra a sua palavra. Os mansos, eles perdoam as injúrias, jamais se vingam. Agindo assim, herdarão a terra recriada sob o reino de Cristo no milênio. O manso, irmãos, ele sabe esperar como poucos, na aflição, na doença, no vale, no deserto. Como poucos ele sabe esperar de Deus. São os mansos. Pastor Martinez, no dia que assassinaram meu pai era um advogado e ex-deputado em Manaus. Ele chegava todo dia, 9 horas da manhã, no escritório, todo dia, 78 anos. Ele entrando no escritório, um homem deu 3 tiros nas costas dele. Eu estava no andar de cima e ouvi os tiros e abri a janela. Quando abri a janela, o bandido ia atirar na cabeça dele. Eu falei, em nome de Jesus. Ele caiu, a arma correu assim na calçada. O vizinho pegou a arma, deu 2 tiros no bandido, mas não pegou. Ele correu, foi embora, ninguém sabe quem fez. E meu pai falou, Glenn, me mataram. Eu desci correndo. Meus 4 filhos assistiram a morte do avô nos meus braços, pastor Martinez. E no velório dele, ele aceitou Jesus na hora da morte, ele não era crente. Minha esposa, seu Armando, aceite Jesus como Salvador. Ele fez assim, ó. É o suficiente, irmãos. Ele manifestou a vontade. No velório, eu era professor de Direito, eu lecionei 12 anos na faculdade de Direito. Alguns policiais militares e civis, mestre, dê as ordens. Eu falei, meu amigo, eu sou lavado e remido pelo sangue de Cristo, eu não quero vingança, eu vou pedir até o dia que for possível a justiça de Deus, jamais vingança. E eles ficaram me olhando. Não, irmãos. No versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A fome e a sede de justiça, amados, é a busca incessante pela presença de Deus, da sua palavra, da comunhão com Cristo. Busca incessante pela santidade. Ele tem fome e sede de justiça. Essa justiça é a justiça de Deus.
incessantemente ele busca ser mais crente. Hoje mais crente do que ontem, amanhã mais crente do que hoje. Como dizia meu saudoso pastor Edson Alves. Era um apologeta também, viu, pastor? Nunca permitiu ventos de doutrina. Alguém para cantar na igreja? Cante aqui para mim antes. Para ele ver a letra. Não, meu filho, essa letra tem heresia. Aqui não. Nunca permitiu alguém jamais cantar voz da verdade na igreja. Nunca, enquanto ele esteve vivo. Amados, pastores como o pastor João Flávio estão em extinção. Deem graças a Deus por terem um homem que é fiel à palavra. Amém, meus amados? 3 coisas afastam o homem da fome de Deus. A primeira, a busca pelas riquezas e ambição. Quando o homem busca desenfreadamente ser rico, prosperar sem pensar nas coisas de Deus, porque muitos fazem assim, acham que ainda estão crentes, mas já não vão para a igreja, porque não, eu tenho que abrir minha loja, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que fazer aquilo, não, eu tenho que prosperar, depois que eu prosperar eu volto para fazer a obra de Deus. E aí quando prospera, o coração dele já tem um ídolo. Sabe qual é a principal idolatria hoje, amados? O amor ao dinheiro. Vocês sabiam disso? É a principal idolatria que tem derrubado muitos crentes. Muitos crentes. A segunda coisa que afasta a fome do crente de Deus é a busca pelas coisas materiais. O foco dele é nas coisas materiais. Ele está preocupado com o trabalho dele mais do que a Deus. Ele está preocupado no carro que ele vai ter, na viagem que ele vai fazer de turismo. Isso, você pode querer de Deus essas coisas, não é pecado. Mas se você colocar essas coisas na frente do amor à obra do Senhor, aí complica. Porque é um ídolo também diante de você. A terceira coisa que nos afasta da fome de Deus, pelos prazeres do mundo, e ocorrendo esse amor às coisas do mundo, os prazeres do mundo, os prazeres carnais e tudo, ocorre o quê? A morte espiritual. Quando as coisas da carne são mais fortes do que as coisas espirituais. E como é que a gente alimenta as coisas espirituais? Lendo a palavra de Deus todos os dias. Daqui a pouco eu vou contar um breve testemunho da missionária Miriam Lins. Já leu 247 vezes a Bíblia. Construiu igrejas na Bolívia. Escapou de estupro, porque foi sozinha para a missão. Depois eu vou contar. Tem 80 anos hoje, ainda ensina na escola dominical, professora do seminário, uma serva de Deus que, o exemplo dela, Deus livrou ela de 2 cânceres, mas continua fiel. Ela só parou de fazer missão porque o pastor proibiu. Não, irmã Miriam, a senhora teve um derrame do lado esquerdo, a senhora não pode mais ir para a Argentina, tem muito frio lá. Ela construiu igreja na Argentina, Colômbia e Bolívia, sozinha. A primeira mulher missionária aí, das Assembleias de Deus, aí sozinha. Já ia alguma moça acompanhando um casal, mas sozinha foi a primeira. Quando o pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos escolheu ela, alguns pastores, mulher sozinha. No dia que ela foi apresentada na igreja, que ia para a Bolívia, quando estava descendo as escadas do templo central, um homem falou: vai voltar. O termo lá em Manaus é buchuda, grávida. Ela ouviu e ela foi para a casa dela com as lágrimas. A irmã Miriam nunca casou, pastor. Tem 80 anos, nunca casou, mas tem centenas de filhos na Bolívia, na Argentina e na Colômbia. E a profecia diabólica não se cumpriu. Amém, amados irmãos? No versículo 7, pastor, até que horas, pastor? Pois é, eu tenho até quantos minutos ainda? Amém, não vamos terminar.
Amém, amados? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. São homens e mulheres piedosos, que socorrem os necessitados. São também muito propensos a perdoar sempre. E tem um exemplo disso na Bíblia. O bom samaritano. Um homem foi assaltado no caminho, ficou jogado, sangrando. Passou lá o sacerdote. Passou direto. Veio o levita. Olha, cuidado com o levita, hein? Um lá, olha, eu sou levita. Ah, é? Você é da tribo dos levitas? Não, eu que eu canto, não, meu irmão. O levita tem que ser da tribo de levita. Não é, pastor Martinez? Não é porque canta é levita, hein? Cuidado. E aí o levita lá, da tribo de Levi, passou também ao largo. Mas veio aquele samaritano que os judeus desprezavam, não podia nem chegar perto de um judeu. Eles odiavam. O samaritano viu aquele pobre homem caído, colocou ele na montaria dele, levou para uma estalagem, pagou. Cuide desse homem, se ficar faltando alguma coisa, quando eu voltar, eu lhe pago. Cuidou dele das feridas. Isso é misericórdia que Cristo quer. Olhar para alguém que precisa de misericórdia e você virar o rosto, é difícil, irmãos. E o Senhor está vendo. Irmãos, o Senhor vê o coração do homem, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Então, o misericordioso é esse. É aquele que sempre está pronto para socorrer alguém que está necessitado. Versículo 8. Bem-aventurados... antes eu preciso contar um testemunho. Vocês conhecem aqui, não sei se em São Paulo ainda tem, Manaus não tem mais. O Exército da Salvação ainda tem em São Paulo? Tem, né? É uma igreja evangélica. Um sargento do Exército da Salvação na Europa vinha caminhando e encontrou um homem caído, urinado, vomitado, sujo. O sentou na calçada, falou de Jesus. O nome dele era René Malou. Aceitou Jesus como Salvador. Ele lhe deu um banho, fez a barba, cortou o cabelo, lhe deu comida, deu roupas novas. Uma semana depois, o sargento do Exército da Salvação, passando ali, lá estava René Malou caído de novo. Levantou, deu um banho, roupa, comida. Ele se reconciliou com Jesus, pedia perdão. Mas o vício do álcool. Um dia o sargento vinha com um cabo, já era a 20ª vez. Lá estava ele, o cabo do Exército da Salvação. Sargento, isso é um lixo, mano, isso não presta para nada. Não perca seu tempo. Eu disse, não, senhor. Jesus teve misericórdia e me viu um dia em sofrimento e teve paciência comigo. Vou levantá-lo, vou dar comida, vou lhe dar um banho, umas roupas novas e falar novamente de Jesus para ele. Amados, na 40ª vez, Jesus libertou para sempre René Malou, se tornou um pregador da palavra de Deus, ganhador de almas. Seja misericordioso, olhe para o seu semelhante, como Jesus olharia para ele. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração têm que se tornar como crianças, de coração puro. Jesus disse, ei, deixai vir a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Sabe o que ele quis dizer com isso? Gente, vocês têm que se tornar como criança. Puro, sem maldade. É isso que ele quis dizer. Nós temos que nos tornar como as crianças, que não têm maldade. Criança não é preconceituosa, criança não é racista. Às vezes o pai e a mãe incutem isso, né, pastor?
Mas a criança, ela não tem isso no coração, o preconceito. Então é isso que o Senhor quer de nós, um coração de criança, que é um coração o quê? Puro. No versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem é o pacificador, meus irmãos? O pacificador, ele não cria contendas, ele não faz rebeliões no meio da igreja, ele não suscita e alimenta ira dentro da igreja ou na sua casa, onde for. Não vive em brigas, não vive em disse-me-disse. É um apagador de incêndios. Vocês sabiam disso? É um apagador de incêndio, meus irmãos. Quando vocês verem um grupinho falando mal do irmão, ou do pastor, ou do cicrano, irmãos, ou do beltrano, amados, vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Vem cá, vamos. Não, vamos orar por ele. Não seja gasolina jogada ao fogo, seja água para apagar os incêndios. Não, não é assim, meu irmão. Não, você está enganado. O irmão é uma bênção, o pastor é uma bênção, a irmãzinha é uma serva de Deus. Não faça isso. O pacificador, ele apaga incêndios, pastor. Seja um pacificador. Dentro de casa, às vezes, uma contenda de um irmão contra o outro, você vai lá e apazigua. Não, porque vocês são irmãos, são sangue. Vamos parar com isso. Não é, irmãos? É tão importante, amados, serem pacificadores. Olha o que diz no versículo 9. Eles serão chamados filhos de Deus. Deus os vê como filhos, porque são pacificadores, como era Cristo. Amém, meus amados irmãos? O versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Uma vez me perguntaram, mas a perseguição do caso de justiça é aquela pessoa que cometeu um crime e está preso, né? Não, senhor, de maneira nenhuma. Quem cometeu um crime e está preso, está pagando pelo seu crime. Pode se converter, o Senhor vai libertar, e um dia ele vai sair, vai ser um grande homem de Deus. Mas não é essa perseguição que a Bíblia fala, amados. Perseguição por causa da justiça é aqueles que fazem a obra do Senhor, são difamados, injuriados, caluniados, até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja. E é perseguido porque ele é fiel a Jesus e a sua palavra. Ortodoxo na palavra, não desvia uma vírgula, não tira um ponto no i da palavra do Senhor. E é perseguido por causa da justiça, por esse amor à palavra de Deus. E a Bíblia diz: porque deles é o reino dos céus. Amados, há muitas críticas para aqueles que são fiéis à palavra. Esse aí é ultrapassado, é antiquado. Esse aí é ultrapassado, é antiquado. Muitas calúnias, injúrias. Mas eu digo uma coisa para vocês. Lá em Manaus, nós fazemos uma missão, pastor, de 2 em 2 meses, cerca de 70 irmãos, alugamos um barco grande, e as pessoas vêm no barco, missionários e missionárias, e vamos de casa em casa, flutuante em flutuante, nos beiradões. A gente para o barco numa localidade, pegamos 8 a 10 voadeiras,
Tem umas que é 2 dedos para entrar água, viu? Aí eu não sei nadar, não se preocupe não, que eu já ensinei 4 pessoas a nadar. Não aprenderam, mas eu não tive culpa, eu ensinei, né? Não se preocupe, que eu estou aqui, não se preocupe, é só para eles rirem um pouquinho. Mas vamos de casa em casa flutuando. Um dia eu quero lhe levar lá um dia, hein? Uma viagem dessa. Meu genro está louco para ir. Você vai de casa em casa, flutuante em flutuante, pregando a palavra do Senhor. A média é 80 almas por viagem para Jesus. E aí um dia eu contando o testemunho, atrás eu ouvi, olha, foram 60 pessoas e 20 crianças. Aí a pessoa atrás, eu não vou dizer, mas criança, meu Deus, e criança não tem alma não? Sabe, irmãos, é esse tipo de coisa que a gente sofre. Mas pastor, eu já fui com a cabeça quebrada, com o joelho inchado. Minha esposa perguntava, mas tu vai com a cabeça quebrada? Sim, foi a cabeça, não foi o pé, eu posso andar ainda. Porque olha, é uma chama no meu coração essa viagem, pastor. Eu preciso fazer essa viagem. E a gente vai lá, prega o evangelho. Um dia, no último flutuante, tinha um casal, dono do flutuante, e um senhor que estava comprando ali. Tinha uma venda no flutuante, né? A gente parava a lancha. Só que quando a gente desembarcou 6 pessoas da lancha, a boia do flutuante não aguentava muito peso, ela pegou na canoa do senhor que estava comprando. Então, a canoa encheu de água, tinha 20 telhas de alumínio enroladas, 10 foram para o fundo, 10 eu ainda consegui segurar por milagre, porque ela enche de água, que ela é enrolada, as 10, ela entra água. Consegui salvar, e a canoa não foi para o fundo, a lanchazinha, porque estava amarrada. Eu fiquei, meu Deus, eu não estou nem com dinheiro no bolso para pagar esse homem. Mas aí uma irmã, pastor, pregue assim mesmo. E eu com vergonha, mas preguei a palavra, e ele falou assim, estou desviado há 10 anos, mas quero me reconciliar. O casal, nós queremos aceitar Jesus como Salvador, aceitou Jesus como Salvador. E aí eu fui envergonhado, oramos por eles, ele falou, quero falar com o senhor. Eu falei, meu Deus, vai pedir o dinheiro. E eu não trouxe dinheiro aqui. Eu vou falar que eu vou mandar depois um pix para ele. Aí ele, olha pastor, a 1 quilômetro daqui, meu filho e minha mulher nunca ouviram falar de Jesus. Gente, são distâncias enormes no Amazonas, irmão. Não tem estrada de terra, e muitas vezes não tem estrada de terra em algumas cidades. Por favor, vá lá. Eu perguntei, estava pilotando, tem gasolina? Tem. Chegamos lá, a esposa e o filho dele aceitaram Jesus como Salvador, irmãos. Voltando de lá, já em direção ao barco grande, ele estava na beira do flutuante. E aí, eu falei, sua esposa e seu filho aceitaram Jesus como Salvador. Ele, glória a Deus. Aí ele fez assim, ó, apontou para o lado. Alguém mergulhou 6 metros no rio e pegou as telhas dele. O senhor precisa ir, pastor. Leve sua esposa, hein? Não, mas irmã, não, mas olha, além de eu ser um bom professor de natação, olha, tem salva-vidas, irmã, tem salva-vidas, tem. Não, mas tem boia. Não, tem, pastor Martinez, tem boia, tem salva-vida. Mas é uma benção, é inesquecível, amados irmãos. Se vocês puderem um dia, vão com o pastor, em nome de Jesus. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Irmãos, todos os crentes são perseguidos, injuriados, caluniados. Mas se você for perseguido, injuriado, caluniado, por causa de Cristo, você é bem-aventurado. Se você for perseguido, caluniado, injuriado, por causa de Cristo, você é bem-aventurado. E o pastor Martinez sabe muito bem disso, que aqueles que são fiéis ao Senhor, pregam a sua palavra, são muito perseguidos
caluniados, processados. O nosso pastor Martinez, quantos processos sofreu, mas Deus tem sido tão misericordioso com ele, porque tem lhe dado escape de todos eles, né, pastor Martinez? Graças a Deus por isso. E toda vez que o senhor falava nos vídeos, eu falava para minha esposa, vamos orar pelo pastor Martinez. Né? Porque a gente é ser humano, irmãos, a gente fica preocupado. Somos servos do Senhor, mas a gente se preocupa com um processo, né? um inquérito policial da Polícia Federal, alguma coisa assim, você vai ficar preocupado. Mas o Senhor diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Por minha causa. Amados, às vezes, até no seio da igreja, há gente que fere. E eu digo uma coisa para vocês. Vocês sabiam, aqui nessa igreja eu tenho certeza que não tem. Mas em algumas igrejas tem joio. E olha, amados, o joio jamais vira trigo. O joio não vira trigo, amados irmãos. Nasceu joio, cresce joio e morre joio. Tem alguns que são novos convertidos, ainda estão se libertando, o Senhor está limpando, ainda não conhece bem a Bíblia, Deus está trabalhando. Mas tem aquele que está anos na igreja, não dá frutos. Aqueles que estão anos e anos na igreja não contribuem. Para ter ar-condicionado, ventilador, luz, água na igreja, é despesa. O pastor Edson Alves, meu saudoso pastor, ele sempre dizia que o dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. Deus não manda chover moedas de ouro e de prata aqui. Ele abençoa, prospera o seu servo para que ele possa contribuir. E com essa contribuição se sustenta missionários. Lá na nossa igreja nós sustentamos 5 africanos, pastores africanos. No final do mês, você sabe quem é a secretária de missão? Missionária Miriam Lins, aquela da Bolívia. Eles ligam, missionária, o nosso dinheirinho é pouco, irmãos, é R$600 que a gente emenda por mês, mas para eles é muito. Temos na Argentina um que já com 60 anos quis voltar para a missão. Pastor, mas você já está com uma igreja aqui em Manaus. O Senhor falou meu coração, eu quero voltar para a Argentina. Está sem carro lá, mas faz a pé a obra do Senhor na Argentina. Já comprou um terreninho lá, está pagando aos poucos, tudo é muito caro por causa da inflação na Argentina, está fazendo obra. Temos na Bolívia, temos em alguns países, e é para isso que servem as contribuições dos irmãos. Mas tem gente que não entende. Pastor Edson Alves, pastor, ele foi o primeiro missionário do Rio Grande do Norte, depois que ele foi para o Amazonas, a ser enviado para a África, Madagascar. Fez a obra em Madagascar, batizou muitas pessoas. Eu tenho um livro que fala da vida dele, da irmã Miriam e da viagem missionária, pastor. É o Missões com Sangue, Suor e Lágrimas. Infelizmente, ele esgotou, não pude trazer. Mas várias pessoas me mandam vídeos, áudios. Olha, estou lendo pela 3ª vez esse livro. E o Senhor falou no meu coração de fazer a obra do Senhor. Eu falei, amém, meu irmão, faça, vá com Deus. Quando ele voltou da África, ele foi designado para a Guiana Francesa, que ele falava fluentemente francês. Eu fui na biblioteca dele depois que ele morreu, inclusive o filho dele me deu obras maravilhosas. Obras maravilhosas. Vários comentários bíblicos, vários. Comentários bíblicos de R$2.000. O filho dele me deu. Foi questão de lidar com ser amigo do meu pai. Eu falei, amém, eu nem gosto disso. Eu só tenho 37 Bíblias de estudo, tá, irmãos? Eu não gosto disso, não. Eu leio todas elas. Faltam 14 ainda, mas leio todas. Foi ele e a esposinha dele, irmã Zilda, só que tinha uma lei na Guiana Francesa. Toda pessoa que entra na Guiana de fora tem que ter comprado a passagem
de volta. Ele não sabia, nem tinha dinheiro no bolso. Sua passagem de volta. Ele falando em francês, que eu não sei falar francês, né? Não sabia que tinha que ter passagem. Sente ali, vai ser deportado. Ficou ele e a esposa dele. E ela viu uma mulher andando no corredor do aeroporto. Ela falou: Edson, essa mulher é crente. Será, mulher? Eu tenho certeza no meu coração. E ela olhou para eles, se aproximou. Vocês são evangélicos? Sim, eu sou o pastor Edson, essa é minha esposa, a missionária Zilda. Nós viemos fazer missão aqui, mas vamos ser deportados, porque nós não sabíamos que tinha que ter passagem de volta e não temos dinheiro para pagar. Não se preocupe. Foi no balcão. Quanto é a passagem de volta? Pagou. Ela era a secretária do cônsul do Brasil na Guiana Francesa. Só que aí outro interim. Ninguém alugava imóvel para abrir uma igreja para brasileiro. Eles tinham muita contra brasileiros, né? Ele fazia na porta do lugarzinho que ele conseguiu alugar, na rua, um culto. Todo dia um senhor do outro lado da rua botava uma cadeira, sentava-se lá e ficava vendo. Um dia, depois de umas 10 pregações, 10 dias, ele: senhor, pois não, falando em francês, claro que eu não sei falar. Qual é seu nome? Edson Alves da Silva. Qual é o nome da sua esposa? Zilda Viana. Por que vocês não alugam uma igreja? Ficam aqui na rua. Ele pensou que estava importunado, né? É porque não querem alugar para brasileiro. Não se preocupe, amanhã o senhor vai neste endereço que eu vou conseguir um imóvel para o senhor alugar e abrir a igreja. Sabe quem era esse homem? Procurador da República da Guiana Francesa. O primeiro que se converteu. Versículo 12, já encerrando. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus amados irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Seja um bem-aventurado, seja um extremamente feliz em ser servo desse Jesus maravilhoso, que nos resgata, que nos salva, que nos liberta, que estende as mãos. Pastor Martinez, como eu poderia ser ingrato a Deus? Quando assassinaram meu pai, adquiri síndrome do pânico e depressão. Uma só dessas doenças já é terrível, mas o senhor imagina as duas ao mesmo tempo? Eu já não saía de casa, não trabalhava, tinha medo. O único lugar que eu tinha coragem de ir, pastor, era para a igreja. E uma vez na semana no hospital onde eu fazia capelania, minha esposa: mas tu vai com síndrome do pânico? Eu falei: eu tenho que ir, porque as almas estão perecendo. Quem estava acordado na UTI aceitava Jesus, se reconciliava. Algumas o Senhor curava pela misericórdia dele, porque eu não tenho poder de nada. E eu ia, enquanto eu estava pregando, evangelizando no hospital, não sentia nada, pastor, mas quando eu descia, entrava no carro, vinha a síndrome do pânico. Eu ligava: Ivone, vem me buscar, porque eu não consigo mais dirigir. A síndrome do pânico. E nos outros dias, a depressão. Não comia, pastor. Meia uva, um dedo de suco. Chorava todos os dias. Algumas vezes, tem criança aqui, pensei, vocês estão imaginando, né? Pensei, quando eu pensava nisso, dentro do meu coração: tu foste comprado com o sangue de Jesus. Eu abria minha janela toda noite, quando minha esposa dormia, não queria que ela me visse chorando. Abria minha janela e chorava: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Já não aguento mais, Senhor. Mas eu digo para vocês, se eu tivesse murmurado: Senhor,
Eu prego o evangelho toda semana, eu evangelizo, eu sou obreiro da tua casa. Como é que tu me deixaste doente? Como é que tu permitiste que meu pai morresse? Senhor, se eu tivesse murmurado, eu não estaria aqui hoje. Mas eu só pedia misericórdia do Senhor. Aí um dia foi lá um homem, um irmão, olha, faz o seguinte, vai no psiquiatra que eu fui. Está aqui o cartão dele. Aí minha esposa, vai. Aí eu fui. Aí o psiquiatra é o seguinte, tu está com síndrome do pânico, depressão e não está dormindo. Aí eu pensei dentro de mim, Senhor, eu paguei R$300 de consulta para ele falar aquilo que eu já sabia. Vou fazer o seguinte, vou passar 3 remédios, uma tarja preta para te dormir. Eu não dormi, irmãos. Nos meses que eu fiquei doente, eu só dormi 4 noites, pastor. Só 4 noites. Eu cochilava meia hora durante o dia, de noite eu não dormia. O pânico vinha durante a noite, eu não dormia. Uma só doença é muito, irmãos, imagine as duas. Comprei, fui na drogaria, 200 remédios as 3 caixas, R$200 as 3 caixas. Apresentei, Senhor, eu estou há meses doente. Um é tarja preta, vou ficar viciado, Senhor. Já esperei tanto, vou aguardar em Ti mais um tempo, não vou tomar, Senhor. Guardei os remédios. Não estou recomendando ninguém parar de tomar remédio que você já toma, hein? Se você for curado, você vai no médico, o médico vai dizer, está curado, pode parar. Enquanto isso, não ouça a profecia aí que você está curado, sem ter comprovação, hein? E parar de tomar remédio. Lá em Portugal foi um escândalo, uma igreja que o pastor sabe qual é, que mandou a criança parar de tomar o remédio e morreu no outro dia. Não, está curado. Cuidado, irmão. Se está curado, se Deus curou, você vai lá. Olha, foi curada. Glória a Deus. Amém. Aí se você conta testemunha com os exames na mão. Cuidado, hein, com falsos profetas, hein, irmãos. Mas eu fui numa congregação que não era minha, um dia, e o pastor, quem estiver doente, vou orar, vem aqui na frente. Muita gente, minha esposa e meus filhos ficaram lá atrás. E eu fui em pé, chorando, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E chorando ali, veio um rapaz, tocou no meu ombro e disse assim, assim diz o Senhor, hoje eu restauro o teu emocional. Meus amados irmãos, eu senti como se tivesse um fogo, uma bola de fogo queimando o meu peito. Eu glorifiquei a Deus, me alegrei no Senhor, pulei, me alegrei. Terminado, peguei, minha esposa não viu, porque era muita gente que foi na frente, pastor. Então ela não viu, nem meus filhos, peguei minha esposa. Eu não comia, parei na porta de um restaurante. Não tem restaurante que tem calçada, mesa na calçada? Quem tem síndrome do pânico jamais sentaria numa calçada de costa para a rua. Sentei e pedi comida. Não falei para vocês que eu comia meia uva e um dedo de suco? Pedi comida, a comida veio e eu... Aí minha esposa, o que foi que houve? Eu falei, Jesus, o misericordioso, me curou para sempre e até hoje eu não sei o que é síndrome do pânico e depressão. Bem-aventurado sois vós. Meu pastor, muito obrigado pela honra que o Senhor me concedeu de estar neste púlpito. Muito obrigado, eu não merecia tanto.